Oi, tudo bem? A gente está iniciando mais uma aula e a aula de hoje é Equação de segundo grau, parte 2, tá? Como a gente sempre faz, a gente grava um vídeo, passa a atividade e depois a gente passa um outro vídeo fazendo um resumo e explicando a atividade, tá? Então aqui é a continuação da aula passada. Sou o professor Magno e a gente vai iniciar agora, tá? Então vamos lá. Primeiro, o resumo. O que foi passado na aula anterior? Vamos lá. Ó, a equação do segundo grau na variável x é toda equação que pode ser expressa na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Que a gente viu que esse a, o b e o c são chamados de coeficientes e é importante a gente saber o valor de cada um deles. E esse a tem que ser diferente de zero, porque senão deixa de ser uma equação do segundo grau, porque se temos soma e não vai ter ao quadrado. E ela vira do primeiro grau, tá? Então sempre esse a é diferente de zero e o a e o b e o c são os coeficientes, foi isso que a gente viu na aula passada, tá bom? Deixa eu ver o que a gente viu mais. Que essa igualdade é a forma completa da equação, né? Quando o a, o b e o c são diferentes de zero, é a forma completa. Sendo que o a é o x ao quadrado, o b é o x e o c é o termo independente. O termo independente é o que não tem nenhum x multiplicando. Tá? Foi justamente o que eu expliquei. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente que não tem x multiplicando. Tá bom? Já aquelas em que o b é igual a zero, ou o c é igual a zero, ou o b e o c são zero simultaneamente, elas são chamadas incompletas. Porque no caso o termo c vai sumir, ou o termo b vai sumir, vai ficar só o ax ao quadrado. Ela continua sendo do segundo grau, mas ela vai ser incompleta. Mas ela não deixa de ser do segundo grau, tá bom? Foi isso que a gente viu na aula passada. Quem não estiver entendendo, dá uma olhada no vídeo anterior, aprende lá, faz o exercício, depois vem para esse vídeo para você compreender melhor, tá bom? Isso aqui é uma continuação da aula passada. E a gente também viu a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, né, que é um matemático indiano que criou a fórmula que resolve qualquer equação de segundo grau, sendo ela completa ou incompleta, tá bom? Então ela tem dois nomes, ou fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, tá? Vamos lá. Que ela é o que? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do determinante dividido por 2a. Determinante foi falado na aula passada que é esse triângulo e ele vale b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Esse a, esse b e esse c são justamente os coeficientes da equação de segundo grau completa. Tá bom? Se ela for incompleta, você verifica. Ó, se o b ou se o c for dar igual a zero, então esse termo todo aqui vai sumir, vai ficar só o b. Se o b e o c for igual a zero, você não vai ter determinante, ó, porque o b vai zerar e aqui vai zerar. Vai ficar só isso aqui, tá vendo? Então, ela resolve tanto incompleto como incompleto, tá? Então agora a gente vai passar para a lista de exercícios que eu coloquei na aula passada. Vamos estar respondendo e tirando as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Novamente, quem não está entendendo o conteúdo, dá uma olhada no vídeo anterior que lá eu expliquei bem direitinho que é uma equação falando da definição, as formas que ela aparece e como resolve a raiz, né? Como você descobre a raiz de uma equação de segundo grau. Passei lá todos os passos, tanto ela sendo incompleta como ela sendo completa, tá bom? Dá uma olhadinha na aula anterior. Então, primeiro exercício. Esses exercícios eles estão misturados com geometria plana, tá? Então, a gente vai relembrar área e perímetro e vai utilizar a equação do segundo grau. Então, a gente já aproveita, resolve a equação do segundo grau e também já revisa a área e perímetro lá da geometria plana, tá bom? Vamos lá, qual foi a primeira questão da lista? Ó? Determine o comprimento dos lados do retângulo abaixo. Ele deu esse retângulo aqui, ó. Tá vendo? A largura equivale a x menos 1 e o comprimento é x mais 4. Ele diz que a área, que é toda a superfície da figura, é 7x menos 4 metros quadrados. Então, aqui está em metro e aqui está em metro, né? O que a gente tem que ver para relembrar? Ó? Relembrar a área do retângulo. Está aqui. Ó. Como é que relembrar a área do retângulo? Ó? Medida da área do retângulo é a área igual a vezes B. Ó. A é a largura e B é o comprimento. Então, é a largura multiplicada pelo comprimento, ou se a gente pode falar que é base vezes altura, que é a mesma coisa. Então, se calcula esse vezes esse, aqui a gente vai fazer o quê? Esse vezes esse para achar a altura, a área. Então, a gente vai fazer largura vezes comprimento, vai igualar a área. Tá? A gente vai substituir aqui. Ó. Quem é a área? 7x menos 4. Quem é o A? X menos 1. Quem é o B? X mais 4. Vai criar uma equação do segundo grau, a gente vai descobrir o valor do x. A gente substitui o x aqui e descobre o valor da largura e do comprimento. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Montando a equação. Então, vamos lá.
largura, que é x menos 1, vezes o comprimento, que é x vezes x mais 4. Esses dois vão dar a área, que é 7x menos 4. Tá aí, ó. Base vezes altura é igual a área. Só substituir os valores, tá? Toda vez que a gente tem dois termos entre parênteses, a gente faz o chamado chuveirinho, ó, que é o x vai multiplicar esse x, depois o x vai multiplicar esse 4. Depois a gente pega o 1. Ó. O menos 1 vai multiplicar o x, depois o menos 1 vai multiplicar o mais 4. Sempre tem que fazer isso, tá? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 4, mais 4x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. E esse daqui repete, não vai ficar aqui montado. Tá aí, ó. X ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 7x menos 4. Só repetiu. Agora a gente vai fazer os semelhantes. Ó. Se aqui tem x, eu posso fazer esses dois aqui. Não posso? E eu também posso trazer o outro do outro lado que tem x. Ó. Então, trago x para um lado e trago o número para o outro. Então, fazendo a conta. Ó. 4x menos x vai dar 3x, certo? E esse 7x vai passar para o outro lado menos 7x. Então, 3x menos 7x vai dar o 4x aqui. E como tem menos 4 dos dois lados, eles zeram. Porque você quer passar para o outro lado mais 4, menos 4 com 4, 0, fica igual a 0. Então ficou x ao quadrado menos 4x igual a 0. Uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque a gente tem um A, a gente tem um B, mas não tem o termo independente que é o C. Então uma equação incompleta. Se ela é incompleta, a gente não precisa usar a fórmula resolutiva. Né? A fórmula de Bhaskara. A gente consegue fazendo o quê? Colocando esse x em evidência. Se você não sabe o que é evidência, novamente, assiste a aula anterior que lá eu fiz um exemplo que tinha evidência, tá? Então daqui, ó. Se o x está aqui e está aqui ao mesmo tempo, eu consigo colocar ele na evidência. Então vai ficar o x que vai multiplicar. Que número vezes x dá x ao quadrado? É o próprio x, né? Repete o menos. Que número vezes x dá 4x? É o 4, ó. Porque se eu fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Então só coloquei ele na evidência. E aqui, ó, é uma multiplicação, tá? Então, quando eu tenho uma multiplicação entre dois termos e o resultado é zero, significa o quê? Que ou esse termo é zero, ou esse termo é zero. Então, ou x é igual a zero, ou x menos 4 tem que ser igual a zero. Só tem essas duas possibilidades. Então, tá aqui, ó. Ou x é igual a zero, que já é uma resposta, ou x menos 4 é igual a zero, que a gente vai descobrir qual é essa resposta. Então, ó, x menos 4 é igual a zero, e se menos 4 vai passar para o outro lado, ó. Tá, deixa eu apagar essa seta que ela ficou muito feia. Só um minutinho. Então, esse menos 4 passa para o outro lado. Ó. Então, ele passa trocando, senão vai mais 4. E x é igual a 4. Achei a resposta. Né? Então, temos duas respostas. X igual a 0 e x igual a 4. Agora, quais das respostas vão servir para o nosso exemplo? Né? Ele quer saber o valor da largura e do comprimento. Então, vamos lá. Se eu usar o zero, vamos prestar atenção no zero. Se no lugar do x aqui eu botar 0, ó, e aqui, ó, vamos tentar aqui logo em cima. Quanto é 0 mais 4? 4. Aqui vai ficar 4 metros. Beleza. Agora, quanto é 0 menos 1? Menos 1. Aqui vai ficar menos 1 metro. Menos 1 metro? Isso não existe, né? Não existe medida de comprimento de tamanho negativa. Tá? Então, a gente não pode usar o 0. Ó, porque não existe medida, não existe largura negativa. Tá bom? Então, qual a opção que sobrou para a gente usar? Sobrou para a gente usar o 4. Ó. Não é isso? Aqui não quer apagar. Então deixa. Aqui sobrou 4, né? Então, vai ficar como? Então, a solução vai ser somente o número 4. Então, como é que eu sei ó, a medida do comprimento dos lados? Então, eu coloco 4 aqui. Então, 4 menos 1, aqui, ó, 3. Então, a largura vai ser 3 metros, ó. E 4 mais 4 dá 8. Então, aqui, ó, vai ser 8 metros de comprimento. Então, tá aqui, ó. Logo, o comprimento vale 8 metros e a largura vale 3 metros. É assim que a gente faz. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Ou a próxima atividade de exercício. Tá? Novamente, se você não estiver entendendo, dá uma olhada na aula anterior, que lá eu ensino a responder equação do segundo grau incompleta, tá bom? Tem um exemplo desse lá. É importante você estar sempre verificando os dois vídeos, tá? As duas aulas. A segunda questão. Determine a altura e as medidas do comprimento das bases do trapézio, sabendo que sua área mede 20 cm². Ele deu o valor da área e que é a altura e a medida do comprimento das bases, né? Ele deu aqui a figura, ó. Então, essa base grandona aqui vale menos 2x sobre 5 mais 9. Essa base pequena é 4x sobre 5 menos 1. E a altura do trapézio
é menos x sobre 5 mais 5. Agora, professor, eu nem lembro como é que é a área do trapézio. Eu coloquei aqui para a gente lembrar. Ó. Tá vendo? Ó? Essa base aqui a gente chama de base maior, essa aqui é a base menor, essa aqui é a altura. Como é que calcula a área do trapézio? A área, entre parênteses, ó, a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, primeiro a gente responde o que está dentro do parênteses e depois multiplica com a altura. Depois a gente substitui. Ó. Onde tem a área, a gente coloca 20, que não é a área. Onde tem a base maior, a gente coloca essa expressão. Onde tem a base menor, a gente bota essa expressão. Em vez da altura, a gente bota essa expressão. Então, montando, fica o seguinte, ó. A área, tá vendo? Que é 20, é igual. Base maior, que é menos 2x sobre 5 mais 9, mais a base menor, que é 4x sobre 5 menos 1. Isso que multiplica a altura, ó, menos x sobre 5 mais 5 sobre 2. Pronto. Então, primeiro a gente vai responder o que está aqui, ó, entre colchetes, tá bom? Então, somando, ó. Se eu pego menos, ó, se eu tenho duas frações com o mesmo denominador, é só repetir o denominador e subtrair ou somar os numeradores. Então, ó, menos 2x mais 4x vai dar 2x positivo. E aqui, mais 9 menos 1 dá 8. Então vai ficar assim, ó. 20 é igual a 2x sobre 5, né? Porque, ó, menos 2 mais 4x fica 2x positivo. Então, 2x mais sobre 5 e mais 9 menos 1 dá mais 8 positivo. E isso ainda está multiplicando com a altura, ó. Menos x sobre 5 mais 5, dividido por 2, não esquece. De novo, quando a gente tem dois termos multiplicados, a gente faz o famoso chuveirinho, né? Então tá aqui, ó. O 2x sobre 5 multiplica o menos x sobre 5 e depois ele multiplica o 5. E o 8 aqui multiplica o menos x sobre 5 e depois ele também multiplica o 5. Então sempre assim. Esse multiplica o de cima e esse multiplica os dois. Sempre tem que fazer isso, tá? Então vamos lá. Multiplicação de uma fração com outra fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? Então 2x vezes x, 2x ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Mais por menos dá menos. Então dá menos 2x ao quadrado sobre 25. E aqui, ó. 2x sobre 5 vezes 5 vai dar, ó, 2x vezes 5 é 10x, fica 10x sobre 5. Mais com mais fica mais. 8 vezes menos x sobre 5 vai dar mais por menos, dá menos. 8 vezes x, 8x sobre 5. E 8 vezes 5 dá 40. Então tá aqui, 40 é igual a menos 2x ao quadrado sobre 25, mais 10x sobre 5, menos 8x sobre 5, mais 40. É só fazer devagarzinho para não errar, tá? Esse 40 com esse 40 vão cancelar, correto? Ó. Por que vão cancelar? Porque se eu passar esse 40 para o outro lado, ele vai com o sinal trocado e vai 40 menos 40 dá 0. Então a gente elimina logo ele. Então vai ficar tudo isso daqui igual a 0. Vamos lá. Aqui eu também já fiz aqui. Ó. Não tem denominador igual? A gente faz logo a operação. 10x menos 8x dá 2x. Então fica 2x sobre 5. Então ficou menos 2x ao quadrado sobre 25 mais 2x sobre 5 igual a 0. Pronto. Tá vendo que é uma equação do segundo grau incompleta de novo? Por que incompleta? Porque a gente tem um a que multiplica o x ao quadrado, a gente tem um b que multiplica o x, mas a gente não tem um termo independente, que é o que fica sem x. Então também é bem simples, não precisa usar a fórmula resolutiva para responder isso aqui, tá? Vamos lá. A gente fez aqui o MMC, né? Que é o maior múltiplo comum entre os dois, entre 25 e 5, que é o próprio 25. Então o que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá aqui, ó. Você divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Então vamos lá. 25 dividido para 25 dá 1. 1 vezes menos 2x ao quadrado fica menos 2x ao quadrado. 25 dividido para 5 dá 5. Então fica 5 que multiplica mais 2x. Está aqui. Igual, ó. 25 que divide... Quando tem nada aqui é 1, tá? 25 que divide 1 é 25. Então fica 25 vezes 0. Pronto? O que a gente faz nesse caso? Ó? Se os denominadores são iguais, a gente pode somente anular eles aqui. Ó. Fica só com o termo que está em cima, tá bom? Então fica, ó. Menos 2x ao quadrado mais 2x vezes 5 dá 10x e 0 vezes 25 dá 0. Novamente, vamos colocar em evidência. Ó. Se eu tenho um x aqui e tenho um x aqui, coloca ele em evidência. Ó. Que número vezes x dá menos 2x ao quadrado? É o menos 2x, ó, porque x vezes x, x ao quadrado. Menos 2 vezes x, menos 2x, está aqui. Repete o mais. Que número vezes x dá 10x? É o próprio 10, ó, porque x vezes 10 dá 10x. Coloquei em evidência. E aqui é um produto, ó. Então, sempre quando eu tenho uma multiplicação que o resultado é zero, ou o primeiro termo vale zero, ou o segundo vale zero. Só tem essas opções. Então, aqui a gente deduz que o quê? Ó? Ou esse x é zero, que é a nossa primeira resposta, ou o menos 2x mais 10 vai ser zero, que é o segundo termo. Vamos descobrir o valor desse x aqui. Ó. Menos 2x é igual a zero. Esse 10 passa para o outro lado, fica menos 2x igual a menos 10. Quando tem menos dos dois lados, cancelam, né? Então,
5, porque 10 dividido para 2 dá 5. Se eu botar o 5 aqui, ó, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Então, x é igual a 5. Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Determina a medida da altura e das bases, né? Então, primeiro, vamos utilizar o zero, ver se dá certo. Se eu colocar zero bem aqui, ó, no lugar desse x, vamos ver. 4 vezes 0, 0. 0 dividido para 5 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Opa, já deu errado, ó. Porque está dizendo que a base menor vale menos 1. Mas não existe comprimento negativo. Então, a gente não pode usar esse zero aqui, ó. A gente está falando de medidas, tem que ser o valor positivo. Então, o resultado vai ser 5. Ó. Então, a solução vai ser o 5, tá vendo? Então, vamos descobrir os valores, ó. Para a gente descobrir os valores, como eu descobri já o valor do x, que é 5, é só substituir 5 aqui, ó. Que eu descubro o valor de cada medida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a base maior. Vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 10 dividido para 5 dá 2. Então vai ficar menos 2 mais 9, que vai dar 7. Então a base maior é 7 metros, tá? Oh, perdão, 7 centímetros, tá? A base menor, 4 vezes 5, 20. 20 dividido para 5 dá 4. 4 menos 1, 3. Aqui vai dar 3 centímetros e a altura. Menos 5 dividido para 5 dá menos 1. Menos 1 mais 5 dá 4. A altura é 4 centímetros. Então tá aqui, ó. Base maior 7 centímetros, base menor 3 centímetros e a altura 4 centímetros. Como é que eu achei? Peguei o x igual a 5, substituí aqui e achei o valor de cada comprimento, de cada medida. Tá bom? Não é difícil, basta você praticar um pouquinho, tá? E que você consegue fazer essas continhas aqui bem com calma, tá bom? Vamos para outra questão da lista. Determine a medida do perímetro de cada polígono. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a última questão da lista que tem o item A e o item B. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Vamos revisar o que é perímetro. Então, o item A, como foi a figura da letra A? Foi um retângulo, né? Como é que a gente calcularam do retângulo? Tá aqui, ó. Largura vezes comprimento, base vezes altura. Então, o que ele está dizendo? Ó? A base é 3 sobre 5x mais 3 centímetros, a altura é x menos 1 centímetro. Está falando que a área é 24 centímetros. Como é que eu descubro o perímetro dessa figura? Faço a área para descobrir o valor do x, depois substituo o x aqui e aqui e somo todos os 4 lados. É assim que eu descubro o perímetro, tá? Então vamos montar essa equação. Ó. A área é igual a largura vezes comprimento. Então tá aqui, ó. Comprimento vezes a largura vai ser igual a área. A área é 24, tá aqui, ó. Comprimento 3x sobre 5 mais 3, tá aqui. Vezes a altura, que é x menos 1, que é igual à área, que é 24 centímetros. De novo, ó, dois termos multiplicando, a gente faz o famoso chuveirinho, que é o quê? Ó? Esse multiplica esse, que multiplica o outro lá de trás. E o segundo termo também multiplica os dois. Ó. Multiplica o de trás e multiplica o da frente. Sempre tem que fazer isso, não esqueçam, tá? Então vamos lá. 3x sobre 5 vezes x vai dar 3x ao quadrado sobre 5. 3x sobre 5 vezes menos 1 vai dar menos 3x sobre 5. Tá aí, ó. 3x ao quadrado sobre 5 menos 3x sobre 5. 3x vezes x dá 3x. 3x vezes menos 1 dá menos 3. E repete 24. Pronto. Agora eu vou somar esses dois semelhantes. Ó. Quando eu tenho uma fração com número, é só você o quê? Ó? Dividir com o de baixo e multiplicar com o de cima, tá? Multiplica e soma e repete o de baixo. Ó. 5 vezes 3, 15x. 15x menos 3x vai dar menos 2x. Então vai ficar menos 2x sobre 5. Ó. Esse mais 3 passa para o outro lado, mais 3 fica 27. Então vai ficar ó, 3x ao quadrado sobre 5. Deixa eu explicar esse passo de novo. Ó. Aqui embaixo você vai multiplicar. E aqui você vai somar, que é essa operação do meio aqui. Então, 5 vezes 3x, 15x. 15x menos 3x vai dar 12x positivo. E repete o 5, 12x sobre 5. Tá? E aqui eu peguei o 24 e passei para esse lado. Ó. Menos 3 menos 24 dá menos 27, igual a 0. É uma equação de segundo grau completa. Tem o A, tem o B e tem um termo independente que é o C. Agora a gente vai usar a fórmula resolutiva. Tá bom? Vamos lá. Antes aqui, vamos dar uma melhorada para não ficar essas frações, tá? Porque vai ficar A 3 quinto, B 12 quinto, vai ficar ruim para fazer. Então aqui eu faço o MMC, ó. Se tem 5, 5. Aqui tem 1 e aqui tem 1, né? Que é o denominador. A gente faz o MMC, tá bom? Que é o maior múltiplo em comum entre eles, tá? Então, de novo, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Nunca esquece como é que faz o MMC, tá? Então,
5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 12x, 12x. 5 dividido para 1 dá 5. Então, 5 vezes menos 27 é menos 27 vezes 5. E 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes 0 é 0. Está aqui. Agora, a gente pode fazer o quê? Eliminar os dois denominadores que são iguais. A gente fica só com o termo de cima, que é o quê? 3x ao quadrado menos 12x. Ó, e menos 27 vezes 5 dá menos 135. Agora sim, a gente tem um A, tem um B e tem um C. Tá bom? Dá pra gente usar a fórmula resolutiva, tá? Então, vamos lá. Quem é a fórmula resolutiva? Sabendo de cabeça. Menos B, então menos, ó, aqui é o valor do B, tá? Ó. Menos B. Quem é o B, gente? O B é 12, então fica menos 12, mais ou menos raiz de B ao quadrado, tá aqui 12 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, o 3 aqui é o A, ó, que é 3, que multiplica o C, que o C é menos 135. E estou dividido por 2 vezes o A, o 3 é A. Então, continuando. Fica menos 12 mais ou menos. 12 ao quadrado dá 144. 144, ó, menos com menos dá mais. 144 mais essa multiplicação vai dar 1764. E 2 vezes 3 é 6. Pronto. Então aqui, ó, como o delta é maior que zero, a gente vai ter o x1 e o x2. Um a gente vai usar o mais, outro a gente vai usar o menos, tá? Então o que é o x1? Usando mais, ó, porque a raiz de 1764 é 42, né? 42 é um número maior que zero. Então vai ficar menos 12 mais 42 sobre 6, que vai dar 5. E o x2 vai usar o menos, ó. Menos 12, menos, um usou mais, ó. E o outro usou menos. Menos 12 menos 42 vai dar menos 54. Dividir para 6 vai dar menos 9. Então a gente achou menos 9 e achou 5. Vamos ver qual dos dois é a solução. A gente achou o valor do x, a gente vai substituir aqui para achar o comprimento e depois faz o perímetro. Então se eu botar menos 9 aqui, né? Quanto é menos 9? Menos 1 vai dar menos 10. Opa! Um lado vai dar menos 10 centímetros? Não pode, né, gente? Porque não existe comprimento negativo. Então você não vai poder usar o menos 9. Então a solução vai ser só o número 5. Ó. A solução é o 5. Então, substituindo lá, como é que vai ficar? Vamos ver. Só lembrando, gente, que no retângulo, esse lado é igual a esse. E esse lado é igual a esse, não é isso? Então, vamos lá. Tudo que eu fazer nesse lado vale para esse. Tá? Tudo que eu fazer nesse vale para esse, tudo que eu fazer para esse vale para esse. Então, se eu botar 5 aqui, ó, x menos 5 dá 4. Então, aqui vai ser 4 centímetros. E aqui, ó, 3 vezes 5, 15. 15 dividido para 5 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Então, aqui vai ser 6. Não, porque 6 vezes 4 é 24, é justamente a área, tá bom? Então, se aqui é 6, aqui também é 6. Esse aqui é 4, aqui também é 4. Então, o que é o perímetro? É 4 mais 4 mais 6 mais 6. Então, tá aqui, ó. Logo, o perímetro vai ser 6 mais 6 mais 4, que dá 20 centímetros. Acho uma resposta. Entendeu? Não é difícil, tá? Basta prestar um pouquinho de atenção. E a última alternativa da atividade, né? Que é a letra B. É um triângulo agora, não é isso? Vamos ver. Determine a medida do perímetro de cada polígono, agora a letra B, que é esse triângulo aqui, ó. Então, aqui, ó. Como é que calcula a área de um triângulo? Vocês lembram? Tá aqui, ó. A gente tem a base, tem a altura e divide tudo por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Assim que faz a área de um triângulo, só revisando. Então, aqui ele deu a base, ele deu a altura, ele deu a hipotenusa. Aqui também é um triângulo retângulo, tem Pitágoras aqui, tá? Certo? E ele quer saber o perímetro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área, descobrir o valor do x, substituir o x aqui e depois somar todos os lados. Que nem a gente já fez no retângulo. Então, vamos lá. Não é base vezes altura de por 2? A base é x mais 3, a altura é x mais 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2 tem que dar igual a área que ele botou aqui, ó, 27 sobre 2. Então, fica assim. Base vezes altura dividido por 2 é igual a 27 sobre 2, que é a área. Tá bom? De novo, eu tenho dois termos multiplicando aqui, ó. Faz para o chuveirinho, ó. O x vai multiplicar os 2 e o 3 vai multiplicar os 2, ó. Então, x multiplica x, que multiplica 3 meios. E o 3 multiplica x, que multiplica 3 meios também. Sempre tem que fazer isso, tá? Então, ó, vai ficar desse jeito, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 meio, 3 meios de x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3 meios, 9 meios. Repete 2 e repete 27 sobre 2, tá bom?
Aqui eu multipliquei cruzado. Ó. Multipliquei o 27 vezes 2 e multipliquei isso tudo vezes 2. Então vai ficar assim. Isso, lembrando aqui que eu fiz, já somei esses dois aqui, tá? Ó. Multiplica pelo de baixo, né? E soma com o de cima, lembra? 2 vezes 3x, 6x. 6x mais 3x, 9x. Repete 2. 9x sobre 2. Repete 9 meios e repete aqui. Ó. 27 multiplicado por 2 fica 27 vezes 2. Esse 2 está multiplicando todo mundo aqui. De novo, ó. Vai multiplicar todo mundo. Então, o 2 vai multiplicar o x ao quadrado, que vai multiplicar o 9x sobre 2, que vai multiplicar o 9 meios. Ele vai multiplicar todo mundo. Então, vai ficar assim. 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes 9x sobre 2 vai dar o 9x, ó, porque 2 vezes 9x dá 18x, 18x dividido por 2 dá 9x. E 2 vezes 9,5 vai dar 18 sobre 2, que também vai dar 9. E 27 vezes 2 dá 54, tá bom? Tá aqui a equação. Vou pegar esse 54, vou passar para esse lado aqui, ó, porque eu tenho que igualar a zero, não é isso? Então fica 2x ao quadrado menos 9x, ó, menos 54 mais 9 vai dar menos 45. Então tá aqui, uma equação de segundo grau completa. Porque tem o coeficiente do A, que multiplica x ao quadrado, o coeficiente do B, que multiplica x, e o coeficiente do C, que é o termo independente. Então a gente vai usar a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá. X é igual a menos B, ó, se o B é 9, positivo fica menos 9, mais ou menos a raiz do determinante, que é o quê? O B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Aqui vai ficar mais, né? Então vai ficar, ó, menos 9 é mais ou menos, ó, raiz 9 ao quadrado é 81. Aí vai ficar 8 vezes 45, vai ficar mais, vai dar 441, tá? E 2 vezes 2 dá 4, tá bom? Já fiz aqui rapidinho para não perder tempo, tá? Então aqui a gente vai achar o x1 e o x2, porque aqui tem raiz quadrada, né? Ó, raiz quadrada de 441 é o próprio 21, porque 21 vezes 21 dá 441. Então aqui é 21. Então o x1 vai usar mais e o x2 vai usar o menos. O x1, menos 9 mais 21 sobre 4, que vai dar menos 9 mais 21 dá 12, 12 por 4 dá 3. E o x2 vai usar o menos, ó. Menos 9 vezes 21 dá menos 30, tá? E aqui, ó, vai ficar 4. Menos 30 dividido para 4, tá? Aqui é um errozinho, que vai dar um número negativo, tá? Porque aqui é menos. E a gente não pode usar esse número negativo, ó. Porque se a gente usar esse número negativo, essa medida aqui vai dar negativo, ó. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2, dá negativo. Então não pode qualquer número negativo aqui usar, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Então a gente vai usar o 3, então a solução é o 3, tá? Então, o que a gente faz? Substitui o 3 aqui, acha o valor de todos os lados e depois soma. Então, se eu botar 3 aqui, ó, eu botando 3 aqui, vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6, né? 6 mais 3, 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, aqui vai ser 4,5 centímetros. Aqui, 3 mais 3 vai dar 6, aqui é 6. E aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, 2 vezes 6, 12. 12 mais 3, 15. 15 sobre 2, 7,5. Pronto, achei a medida dos três lados. Qual é o perímetro? 4,5 mais 7,5 mais 6. Então tá aí, ó. Logo o perímetro é 6 mais 4,5 mais 7,5, que dá 18. Então 18 centímetros é o perímetro desse triângulo. Tá? A aula foi um pouquinho demorada, mas eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando no privado ou lá no WhatsApp do grupo da turma, ou se não, tá assistindo a aula anterior, tá bom? Desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.